E olha, foi sancionada hoje a lei que aumenta a pena para o crime de feminicídio. Agora a pena mínima, que era de 12 anos, passa para 20 e a máxima, que era de 30 anos, passa para 40. O aumento da pena poderá ser aplicado se a vítima estiver grávida, tá? Ou tiver tido filho há no máximo 3 meses. Se a mulher for menor de 14 anos ou maior de 60, ou se o crime acontecer também, gente, na presença dos filhos da vítima. A lei também amplia a pena quando o homem descumprir a medida protetiva de urgência. O aumento da pena, a gente sabe, não faz o luto diminuir, a dor desaparecer, mas a sensação de justiça sendo feita, a gente sabe também que esse é um direito das famílias das vítimas. E esse vai ser o nosso assunto de agora aqui no nosso estúdio. Vem cá, participa com a gente. Eu recebo aqui a doutora Amanda Magalhães, ela é advogada. Obrigada, Amanda, pela sua presença. Uma boa tarde. Elza Leite, psicóloga. Obrigada também, Elza, pela sua presença aqui com a gente. E hoje a gente também recebe aqui a Carla. A mãe dela foi vítima de feminicídio. E hoje, primeiramente, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Queria que você falasse a respeito dessa mudança na pena. O que isso, como uma órfã do feminicídio, representa para você, Carla? Obrigada pela sua presença. Boa tarde. Obrigada a você. Boa tarde. Roberta, o que eu espero que, já que a justiça aumentou, que cumpra direitinho. Que cumpra. Porque é igual a Lei Maria da Penha. A mulher vai na delegacia, dá parte. Quando ela chega em casa, o homem já está lá esperando para matar ela. Entendeu? Não dá nem tempo de chegar em casa, ela já está morta. Eu espero que cumpra a lei de verdade. Entendeu? É esse tanto que pegou, é esse tanto que pegou. Não tem saidinha, não tem, ficou tanto tempo, sai, não tem. A lei tem que ser cumprida. A doutora Amanda está aqui hoje para explicar para a gente de que forma que esse aumento da pena pode contribuir nessa luta contra a violência contra a mulher. O principal aspecto do aumento de pena é suprimir condutas que já vinham sendo cumpridas por essas pessoas que agridem mulheres e que se sentiam impunes, né, se sentiam no direito de continuar fazendo, porque, enfim, se livraria de alguma forma dessa penalidade. Quando se aumenta, então, se pensa em coibir esse tipo de comportamento. Na prática, você acredita que, de fato, isso possa surtir efeito? Acredito sim. Eu entendo o sentimento da senhora a respeito de cumprimento de lei e etc., mas a própria lei prevê o direito a algumas saidinhas, etc., etc., etc. Mas eu trago uma novidade para a senhora. Foram muitas as alterações promovidas pela Lei 14.994, ela foi publicada hoje, então ela está vigente a partir de hoje. E uma dessas modificações, por exemplo, é que a pessoa não pode usufruir de livramento condicional. Ela não pode sair durante o processo. A progressão de regime, no caso do feminicídio, ela aumenta. Antes você tinha que cumprir pelo menos 50% da pena para você poder progredir para o regime semiaberto. Hoje aumentou para 55%. Quando a gente pensa numa pena de 40 anos, 55%, 50 para 55 já aumenta bastante. Então fica mais complicado dessa pessoa ir para a rua e existem outras questões também certas dentro dessa legislação que vão evitar, espera-se, né, a reincidência ou mesmo a prática primária, na primeira vez, de tentativa ou consumação do crime de feminicídio. Daqui a pouquinho a gente vai até tocar nesse ponto, porque, no caso, o acusado, né, na verdade ele já foi julgado, pegou quantos anos de cadeia? Fala com a gente no microfone. Da minha mãe ele pegou 30 anos. Meu, que ele foi preso, meu portão, que diz ele que ia me matar, eu e minha filha.
2. E tinha uma outra mulher que ele tinha matado em Vila Velha, que ele estava foragido da justiça, que ele pegou 29 anos. Então, daqui a pouquinho a gente vai tocar exatamente nesse ponto, porque ele já tinha histórico, Amanda. Então, de que forma que isso pode agravar se fosse valendo a partir dessa nova sanção? E, Elza, é claro que é um avanço muito importante, é um avanço, vários avanços, né, na lei, mas no ponto de vista psicológico, o que poderia também ser agregado a isso e que merece essa reflexão na sociedade para que esse homem saia depois, um dia, né, depois de cumprir a pena, e não volte a cometer esse mesmo tipo de crime? Olha, quando a gente prende alguém, a grande função do Estado é promover ressocialização. Então, o ideal seria, no mundo ideal, é que o Estado fornecesse uma psicoeducação para esses homens, para que eles pudessem compreender de onde vem toda essa violência. E a gente sabe bem de onde vem. Vem de uma cultura de patriarcado, de machismo, onde o homem cresce acreditando que a mulher é um objeto, que ele tem posse sobre ela, que ele domina, que ela merece sofrer, que ela é menos favorecida, que ela não é digna de nenhum tipo de direito, de respeito. Então, desconstruir essa cultura só é possível com psicoeducação, com reflexão. Então, teria que ter um movimento, né, de profissionais da área da psicologia dentro dos presídios para que esses homens fossem reeducados. E aí sim a gente pensaria numa nova perspectiva de comportamento, tá? Mas isso é lá dentro do presídio. Agora, vamos pensar aqui como sociedade aqui do lado de fora, porque muitas vezes a gente tem a mania de responsabilizar o Estado por tudo. Na verdade, para a gente evitar crimes como esse, dessa natureza, a gente tem que pensar em movimentos de educação desde a infância, tendo cuidado para não mostrar para os filhos dentro de casa que uma mulher merece ser desrespeitada, ao contrário. Então, assim, a forma com que você trata a mãe dos seus filhos, a sua esposa, a sua própria mãe, a forma com que nós mulheres nos colocamos diante dos nossos parentes, dos nossos filhos ali, está ensinando, está promovendo um comportamento, uma educação, uma cultura no futuro. Então, se você quer uma sociedade mais justa, mais igualitária, com mulheres sendo respeitadas, comece dentro de casa mudando seu comportamento. Uma pena então, que isso é a longo prazo. Mas isso está, né, sobre o nosso poder. Porque, olha só, às vezes o homem ameaça a mulher e ela pensa assim, ele só está me ameaçando, ele não tem coragem. Olha, não pense que o outro não tem coragem. Nós não temos controle nenhum sobre o comportamento, a reação, o pensamento do outro, sobre a emoção do outro. Nós temos controle sobre o nosso. Por isso que nós, enquanto sociedade, precisamos fazer alguma coisa. Então, se você é vítima disso, você presencia isso, você precisa fazer um movimento. A denúncia é um movimento, a busca por ajuda em delegacia é um movimento, a busca por ajuda numa instituição religiosa, com a própria comunidade, é um movimento. A gente precisa se encorajar e combater esses comportamentos destrutivos, porque senão os nossos índices não vão diminuir. E eles são alarmantes. 80% dos casos, Roberto, acontece com os companheiros, ex-parceiros, os próprios filhos, os homens. Então, por que é difícil denunciar? É difícil denunciar porque envolve afeto. É o pai do meu filho, é o meu marido, é o meu próprio pai. Então, para a mulher ter coragem de ir lá na delegacia e fazer a denúncia, é muito complexo, porque ela pensa que ela vai perder uma série de coisas, inclusive o relacionamento com essa pessoa, com esse agressor. Então, é muito complexo. Né? É melhor perder isso do que perder a vida. Sem dúvida. Que perca. Sem dúvida. Olha só, pela internet, a gente vai conversar agora com a dona Vicentina. Em 2021... a filha dela foi vítima de feminicídio, o julgamento já aconteceu. Ela primeiro vai contar pra gente, boa tarde, viu, dona Vicentina, obrigada pela sua participação. Qual foi a pena que ele pegou? 40 anos e 10 meses. 40 anos e... 10 meses. A gente sabe que na prática, hoje, né, na prática, não se cumpre tudo isso. Deixa eu aproveitar aqui a presença da doutora Amanda para ela explicar, já volto a falar com ela para entender certinho, para vocês aí de casa acompanharem o raciocínio. Na prática, por que não se cumpre tudo isso? Que existe uma previsão legal que limita esse cumprimento aos 30 anos. Então, por exemplo, no caso da mãe dela, acho que foram 32, não é isso? No caso dessa senhora, 40 anos. Naquele outro caso, 90 e tantos anos, que o advogado mencionou
na matéria passada, mas o que se cumpre na prática são 30 anos. Com essa modificação legislativa pela Lei 14.994, esse limite tende a subir, porque não faria sentido o legislador propor um aumento de pena a 40, se não se pode cumprir 40. E talvez até mais. Vamos ver como é que vai se dar essa modificação, porque 40 é o crime caput, feminicídio, matar mulher em razão do seu gênero. Quando se qualifica esse crime, ele ainda aumenta. Então, na prática, as penas podem sim passar a ser superiores a 40 anos de prisão. É o que a gente espera, né? Agora eu volto então a falar com a dona Vicentina para saber qual é o sentimento. Já é difícil, né? A gente pensar aí no luto de uma mãe que a filha dela também foi vítima de feminicídio. E qual é o sentimento de como que é encarar esse luto, tendo a sensação de justiça, no caso ele já foi julgado, já foi condenado, e como que era antes encarar esse sentimento de luto sem a sensação de justiça, dona Vicentina? É difícil, a gente ficava esperando, como teve duas audiências, foi suspensa, a gente foi esperando, tomara que fazesse logo essa audiência, a gente esperou, mas graças a Deus não teve o julgamento, a gente ficou com o juízo mais tranquilo. E aí o fato dele estar preso, isso te traz de uma certa forma segurança até mesmo no seu dia a dia, te dá um pouco mais de paz para conseguir superar o luto da sua filha? Dá. Estando preso, a gente fica mais assim, a gente fica mais seguro. Eu tinha muita cisma, assim, da filha da minha neta. Minha neta vai para a escola, minha neta vai fazer um mandado. Eu tinha muita cisma, mas ele estando preso, a gente pensa, porque hoje, como andam as coisas, mas eu estou mais segura, eu ando mais segura. E aí ele pegou uma pena, então, de 40 anos e 10 meses. E 10 meses, sim. E pela senhora, o que a senhora achou dessa quantidade de tempo que ele vai ficar preso? Bom, nós esperançávamos mais, mas nós esperançávamos mais, mas Deus proverá, né? É o que resta para uma mãe, se apegar na fé. Olha a resposta dessa mãe. É esse seu mesmo sentimento, mas aí a gente vê que aos poucos a lei está mudando, Carla. A sua vontade era que o assassino da sua mãe também pegasse mais tempo de cadeia? Com certeza. Queria que fosse mais, eu achei que foi muito pouco pelo que ele fez com ela, pela crueldade. Eu achei que foi muito pouco. Mas, infelizmente, é a lei do humano, do ser humano. Hoje em dia, o que eu posso fazer? Eu entrego na mão de Deus, Deus sabe o que faz. Se ele tiver que pagar, Deus que vai cobrar dele, entendeu? Porque eu não posso fazer nada, minha família não pode fazer nada. Então, eu entrego na mão de Deus. A gente tem aqui algumas participações, tem gente que diz muitas leis difíceis de ser cumprida, porque esse é um sentimento, né, que a gente tem, às vezes de impunidade, às vezes demora, mas quando vem a gente sabe também que isso traz uma sensação de respiro para essas famílias. E a outra pessoa participa com a gente, o Gilberto, ele diz: boa tarde, Roberta, para diminuir feminicídio no Brasil, na opinião dele, tinha que ser aplicada até a prisão perpétua, só assim que vai diminuir. Outras pessoas dizem: violência é muito grande no Brasil, as leis são complicadas, todas as leis. Na verdade, a pessoa diz, as leis mudam, mas infelizmente tem mulher que não denuncia com medo, exatamente o que a Elza acabou de falar para a gente. E aí, diante dessas mudanças, doutora Amanda, por que a gente ainda vê esses casos de regressão de pena? Porque tudo isso ainda está na Constituição.
A gente sabe, mas também está previsto que hajam também essas alterações, né? Só fazer um adendo para tranquilizar a senhora que está à distância, que dentro das modificações, 2 pontos me chamaram a atenção. Primeiro, ela falou a respeito do medo, né? Eles estando presos, pelo menos eu fico mais tranquila, porque a filha deles permanece comigo. Uma modificação legislativa interessante que essa lei traz é a perca do pátrio poder, então ele perde a guarda da filha dele. Ele não mais pode decidir nada sobre a vida da filha dele, né? E se eventualmente ele ameaça a família de alguma forma, seja os pais, irmãos, a filha dele, ele ainda pode ser transferido para um presídio distante do local. Então, ainda que ele vá, por exemplo, para um semiaberto, ele vai para um semiaberto em Minas Gerais, onde ele não vai ter acesso à filha dele aqui no Espírito Santo, por exemplo. Então, para tranquilizar um pouco ela quanto a essa modificação legislativa. Agora, quanto à sua pergunta, é claro que quem perde um ente querido quer, no mínimo, uma prisão perpétua. E existem legislações no mundo que prevêem prisão perpétua em casos de crime de feminicídio, como no caso da Argentina. A Argentina é um país bem progressivo em relação a legislações referentes a direitos da mulher. E, sem sombra de dúvidas, esse seria o ideal. Mas nós ainda não temos o ideal, nós temos esse aumento de 40 anos ou um pouco mais. Então, a gente tem que tentar se confortar com o fato de que essa pessoa vai ficar pelo menos 20, 25 anos sem ver a luz do dia, sem sair da prisão. É o que a gente e isso espera, já é né? muito tempo quando se está lá dentro. Lá dentro não é bonito, não é salubre, não é confortável. Então, você pode ter certeza que mesmo que não seja a vida inteira, 25 lá já é muito ruim. Depois ele passa pro semiaberto, né? Mas mesmo assim ele ainda volta para dormir. No caso da mãe da Carla, ela era cadeirante. Se fosse hoje, então, com essa nova proposta, seria diferente o agravamento da pena? Já existia uma qualificadora para pessoas consideradas incapazes de alguma forma ou com algum tipo de limitação. Mas o que eu achei interessante nessa legislação, Roberta, é que, primeiro, eles tiram o feminicídio da qualificadora do crime de homicídio e transformam o feminicídio em crime. Hoje, então, existe homicídio e feminicídio. E dentro do feminicídio, claro, além das qualificadoras próprias do homicídio, eles agregam algumas qualificadoras mais específicas em relação ao crime que costuma acontecer com mulheres. Então, por exemplo, existe essa qualificadora da pessoa com deficiência, ou caso a pessoa que seja morta ou tentada morta seja responsável por um PCD, por uma pessoa com deficiência, existe esse aumento de pena. Se for contra a mãe, existe aumento de pena. Então, o legislador tentou pegar especificidades dos crimes que estão correlacionados à violência de gênero para tentar dar uma resposta maior para a sociedade em relação a esse assunto. Elza, olha só o comentário que a gente recebeu de uma pessoa que diz, na minha opinião, o aumento na pena da lei, eu ainda acho pouco, porque estamos falando de vidas. E são mulheres, são filhas, são mães insubstituíveis na vida da família. Infelizmente, é a única que sofre, né, que teria que ter prisão perpétua. Chegar à pena de morte, com isso você pode ter certeza que isso iria acabar ou diminuir bastante por causa aí de toda essa impunidade. Enfim, a pessoa até continua aqui, o texto é muito grande, o comentário, eu estou resumindo, mas ela trouxe um ponto importante, né? Que essas mulheres são mães, essas mulheres são filhas. No caso aqui, a gente está diante de uma órfã do feminicídio, que é a Carla. A gente também está conversando com a dona Vicentina. A filha dela também deixou uma filha de 11 anos. Né? O que isso representa para uma família, né? Encarar toda essa dor. A nossa sociedade clama por justiça porque esses casos deixam marcas profundas na sociedade, mas principalmente nas vítimas mais próximas, né? Os filhos, as mães.
fica trauma, fica revolta, fica a sensação de injustiça, as pessoas depois têm dificuldade de se vincular, dificuldade de voltar às suas vidas, né? Dificuldade de trabalhar, dificuldade de se relacionar, dificuldade de dormir, fica um estresse pós-traumático muito terrível, medo de sair à rua. Então, os impactos nas emoções são muito fortes, são muito danosos e essas famílias elas precisam de um suporte, né, do Estado, de nós mesmos como sociedade, acolhendo, acompanhando, direcionando, tentando fazer com que elas consigam de alguma forma ressignificar, ajuda terapêutica, ajuda espiritual, ajuda de todo, carinho, acolhimento, abraço, colo, aconchego. Sabe, às vezes a gente não sabe o que falar, porque o que você vai falar para poder tamponar essa dor? Abraça, acolhe. Então, realmente, são marcas terríveis. Já que a gente tocou nesse ponto, então, olha, um dos agravantes para o aumento da pena é se a mulher for morta, né, na frente dos filhos. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes vivem esse trauma que a Elza acabou de falar, né, ver a mãe ser assassinada. Em 2021, Edilane Bernardo Franco, de 30 anos, foi assassinada a facadas dentro do carro na frente dos filhos. Um bebê de quase 2 anos e uma criança de 5, que ainda tentou salvar a mãe. O marido de Edilane, o mecânico Anderson de Deus Santos, de 36 anos, confessou o crime. Em maio de 2022, Analine Francisco, de 32 anos, também foi assassinada com uma facada no peito, na frente do enteado de 17 anos. O marido Áureo Monteiro tentou fugir levando junto o filho, mas foi preso e condenado a 32 anos de prisão. Já em dezembro de 2023, a Tiele Beneta foi morta pelo ex-marido que não aceitava o fim do casamento. O crime aconteceu na frente das 3 filhas. Na época, as meninas tinham 3, 4 e 6 anos. É muito triste, né? A gente parar para pensar na quantidade de crianças que presenciam a morte da própria mãe. Deixa eu só fazer um comentário, aproveitando que a reportagem trouxe essas figuras, né? O pai, você imagina, eu perco a minha mãe assassinada e ainda sei que quem tirou a vida da minha mãe foi o meu próprio pai. Então, são 2 lutos, é o luto da perda da mãe e a luta da perda desse pai também, porque ele nunca vai conseguir fazer uma representação parental para essa criança, porque aquela imagem de herói, ela se destrói. Então, é muito grave. Esses crimes, eles afetam a sociedade como um todo, na questão socioeconômica, na questão emocional, na questão da segurança pública, na questão do custo para o Estado. Então, assim, a gente tem que combater isso. A gente tem um comentário que traz exatamente mais uma ilustração para essa sua fala de uma pessoa que diz: boa tarde, Roberto, você acredita que o agressor da minha irmã está solto? Mês passado ele agrediu com um cabo de faca na cabeça dela e junto também agrediu o próprio filho. Mais uma vez a gente vê, né, tudo na frente das crianças. E nesses casos de tentativas de feminicídio, teve alguma mudança também, doutora Amanda? Não, modificação dentro da tentativa, não. Que a tentativa, ela na realidade, ela diminui a pena, né? Então, você pega como parâmetro a pena do crime cheio, por exemplo, no caso do feminicídio de 20 a 40 anos, e aí, se for tentativa, você diminui um pouco. Mas é interessante a gente trazer essa reflexão que, vamos lá, precisa morrer para poder pegar uma pena maior? Será que isso seria uma forma também de prevenção, né? De proteger essas mulheres antes que isso aconteça? Sim, nesse sentido, houveram também alterações de pena em outros crimes que estão correlacionados à violência doméstica. Por exemplo, o crime de ameaça, que antes dependia, inclusive, da representação da vítima, ou seja, a vítima teria que ir até a delegacia para que esse homem fosse processado, deixa de ser dessa forma e qualquer pessoa pode denunciar esse crime e será instaurado inquérito para apurar, independentemente da vontade da vítima. Houve também aumento de pena, dobrou a pena nos crimes contra a honra, dobrou a pena nos crimes de ameaça de lesão corporal. Honra que eu falo é isso, calúnia, difamação e injúria. Tudo isso se dobrou a pena, aumentou a pena do descumprimento da medida protetiva, que antes era de 3 meses a 2 anos e passa a ser de 2 anos a 5 meses.
Então, assim, houve um aumento de pena na tentativa de suprimir isso, mas a forma de proteger uma mulher que não tem ou coragem ou forças para sair de um esquema de violência como esse, é o apoio daqueles que estão ao seu redor. Essas pessoas precisam ir até a polícia, independentemente da vontade dessa mulher, e denunciar o fato criminoso. Desses crimes todos, o único crime que necessita ainda de representação da vítima, por ser ação penal privada, são os crimes contra a honra, injúria, difamação, calúnia. O resto, qualquer pessoa pode ir até a delegacia e denunciar, que a delegacia é obrigada a processar, instaurar um inquérito e investigar o cometimento do crime. Perfeito, gente. Obrigada pela participação de todos vocês, em especial você, viu, Carla? Obrigada mesmo pela sua presença aqui com a gente hoje, que ele cumpra todos os anos que a Justiça determinou para ele, viu? É o que eu espero. Amém. Um beijo também, obrigada, dona Vicentina, que também participou com a gente, tá? Obrigada. Um beijo no coração da senhora.